Bem-vindo, estamos começando mais um programa Entrevista Coletiva, de antemão grato pela sua audiência. Bom, hoje nós estamos aqui muito bem acompanhados do deputado Ulisses Moraes, ele que é da Democracia Cristã, e está aqui para falar conosco sobre o seu trabalho, a prestação de contas, a transparência do poder, uma função primordial da TV Assembleia. Aqui nós temos como prioridade máxima as sessões plenárias. Em segundo lugar, o trabalho parlamentar. Então, muito bem-vindo, deputado. Grato pela presença. Eu que agradeço o convite. É sempre oportuno estar aqui para que a gente possa estar apresentando um pouquinho do nosso trabalho. Rapaz, estava olhando no retorno ali, eu estou numa olheira desgramada. Mas esse é excesso de trabalho, né? Excesso de trabalho, né? Bom, nos acompanha aqui também na entrevista o jornalista Osmair Thiago. Bem-vindo, Osmair. Grato, Cláudio. Um abraço ao nosso telespectador. Deputado jovem, começou atuante aqui dentro da Assembleia e diminuindo esse custo. Ele começou lá de cima, enfim, mostrando como é que se faz a coisa. Vamos discorrer isso aqui durante a nossa entrevista. Bom, o senhor esteve conosco aqui, acho que foi em novembro ou dezembro de 2018, estava assim, chegando, né, assim, de posse efetiva, ainda não tinha tomado, e agora nós estamos aqui de volta, os primeiros passos aqui dentro da casa, já se ambientou, já se sente em casa? Bom, aqui na verdade é sempre um aprendizado, né? Todos os dias aqui é uma aula diferente, vamos dizer assim. Então, estamos ainda nos habituando, estamos ainda aprendendo todas as coisas aqui dentro dessa Casa Legislativa. Afinal, não basta só ler o regimento interno, né? A prática aqui, às vezes, é um pouco diferente daquilo que estão nos escritos. Mas tem sido uma experiência fantástica e nada melhor do que agora, você do lado de dentro, poder mostrar que é possível fazer a diferença ou poder concretizar efetivamente o discurso que estava do lado de fora. O Osmair colocou aqui o primeiro impacto, né, justamente dessa sua postura adequada e consoante com o seu discurso, foi a redução dos gastos. Redução dos gastos em funcionários, redução de indicações, abrir mão de verbas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse primeiro momento que o senhor chegou e falou, olha, eu estou falando tudo isso lá fora, cheguei aqui dentro, eu não vou fazer diferente. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Bom, exatamente. Será que sobrou salário pro deputado? Só faltava essa também, né? Mas nós vivemos uma situação delicada, né? O Brasil atravessa por um momento extremamente delicado. Nós estamos falando de reforma da Previdência, que é extremamente necessária, que vai afetar aí milhões de brasileiros, mas não tem como nós não fazermos, né? Nós falamos aí de um rombo de mais de R$1 trilhão. Então, o Estado também está num momento delicado. Inclusive, nós temos aí um decreto de calamidade financeira. E, na minha concepção pessoal, talvez não dos outros, mas eu acredito que não se podem, diante do cenário que nós vivemos, manter alguns privilégios e manter algumas mordomias que essa casa nos dispõe. Então, utilizei aí menos de 50% do que me dispõe o gabinete. Nós trabalhamos lá com menos de 50% dos funcionários que nós poderíamos estar nomeando, estar trabalhando. Eu, no mês de fevereiro, utilizei apenas 5% da famosa verba indenizatória. Nós estamos falando de uma verba indenizatória de R$65 mil, que não precisa de prestação de contas, que é hoje a minha maior briga dentro dessa Casa Legislativa. E, inclusive, foi o meu primeiro projeto apresentado, meu primeiro projeto de lei foi justamente para reduzir essa verba e obrigar a prestação de contas dela. E também nós temos uma ajuda de custo de R$25 mil líquido, que eu renunciei. Essa é uma ajuda de custo que ela é paga 2 vezes ao ano e acho que talvez poderia ser chamada até como um 14º, um 15º, que alguns gostam de intitular, mas nós abrimos mão disso e renunciamos diante do cenário atual. Acredito que o deputado, ele deve ser como o povo, não é superior a ninguém. Nós estamos aqui conversando e não sou melhor do que ninguém aqui, muito pelo contrário. Fui eleito pelo povo e colocado aqui para representá-los. Então eu não vejo por que deputados estaduais, só no mês de fevereiro, terem recebido mais de R$100 mil. Mas estou fazendo meu papel, estou mostrando que é possível pelo exemplo e continuaremos pautando todo o nosso mandato nessa linha. Deputado, o senhor é autor do requerimento aprovado aqui dentro da casa
para a criação da Frente Parlamentar do Livre Comércio. Essa medida, ela visa destravar a máquina pública, é isso? Exatamente. E aí já vou dar em primeira mão aqui para vocês que a gente vai estar lançando o Destrava MT. Destrava MT. Isso, é um projeto que nós estamos organizando para que todas as entidades, inclusive vai ter um site, para que todas as entidades possam trazer até nós as legislações e soluções que criam entraves ou situações que criam dificuldades para empreender. Nós sabemos que a maior dificuldade do empresário ou do comerciante ou até do cidadão, do profissional liberal é empreender. Hoje um carrinho de cachorro-quente tem 3, 4, 5 alvarás. Dias atrás estive conversando com alguns produtores rurais que tinham uma empresa de algodão, de industrialização do algodão. Só para funcionar a empresa tem 20 alvarás. E aí se vence um, o cara tem que parar a operação. Olha a situação. Então, essa frente, ela visa justamente modernizar e desburocratizar o sistema. Um dos primeiros trabalhos da frente, além desse do Destrava MT, que vai ser lançado essa semana, vai ser a informatização da Juscemat. Eu estive lá conversando com a Gersimira esses dias atrás. E hoje a Juscemat está muito avançada em Cuiabá, praticamente quase toda digital. Não sei se é praticamente, na verdade, acho que toda já praticamente, né? Junta comercial. Toda já informatizada. Todo o sistema você faz tudo pela internet, mas alguns municípios ainda não estão integrados. Então, um dos requerimentos que estaremos apresentando é justamente para esses municípios que ainda não estão integrados, que ainda são muitos, que são mais de 100 municípios que ainda não estão integrados, e chamá-los para ver o que estão necessitando para que se integre e facilite que aquela pessoa que está lá no interior consiga resolver os problemas dentro do sistema do Juscemat sem ter que se deslocar. Então, esse é um dos primeiros trabalhos da frente aí. Deputado, nós tivemos recentemente um trabalho do então senador Blairo Maggi justamente nesse processo de desburocratização do Brasil. Né, simplificação, cogitou-se inclusive o fim dos cartórios, teve toda uma discussão. O senhor conhece esse projeto dele? Tem intenção de repente trazê-lo para estudos também? Não, eu vou buscar, sinceramente eu não conheço. Ele foi relator, na verdade, no Congresso, no Senado, era um projeto grande para desburocratizar o Brasil. Sim, né? Então, a nível do âmbito federal. Tem uma consonância, acho que é interessante trazer. Sim, até porque nós criamos essa frente, o movimento do qual eu faço parte também criou essa frente em Brasília. Nós temos também a primeira vez criada no Brasil e no estado de Mato Grosso, essa frente pelo livre mercado também foi criada lá pelo nosso deputado federal, Kim Kataguiri. Maravilha. Outra coisa que o senhor apresentou e que realmente é condizente com o mês de março, né, foi o mês da mulher e o senhor apresentou esse projeto de lei e é muito interessante, né, que é para evitar a contratação de condenados pela Lei Maria da Penha, a nomeação, né, para cargos de confiança, cargos comissionados. O projeto de lei, deixa eu achar o número aqui, é o 241/2019. A gente costuma dar o projeto, deputado, justamente porque a pessoa pode entrar no site da Assembleia, se cadastrar lá e pôr para acompanhar a proposição. Então, conforme a proposição anda nas comissões da Casa, você recebe no seu e-mail o que está sendo discutido, se foi votado, se não foi votado, foi apresentado substitutivo, então é muito interessante. Dá para fazer o acompanhamento real, né? Exato. E aí, assim, é uma ideia tão boa que parece que ela já existia, né? A questão da Maria da Penha. A gente fica com essa sensação, né? Mas como não pensaram nisso antes, né? Com certeza. E agora eu vou dar uma cutucada no PT. O projeto é tão bom, mas é tão bom, que até o PT copiou, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, saiu uma matéria recentemente que a Rosa Neide, que é a deputada federal do PT, depois que eu apresentei aqui nessa Casa Legislativa, ela copiou o projeto praticamente igual e apresentou na Câmara Federal. Então, quando o projeto é bom, até o PT copia. Mas foi uma homenagem, né, às mulheres. Essa situação ela é uma situação extremamente delicada. Realmente, os índices são altíssimos, né? Nós apresentamos dentro desse projeto a justificativa, os índices são altíssimos, isso aumentou muito. E Mato Grosso é um dos estados com maior índice, né? Exatamente, vamos dizer assim, talvez Mato Grosso seja um estado um pouco mais provinciano, né? Então, esses índices aumentaram muito nos últimos anos com relação à violência doméstica. Então, nós precisávamos apresentar isso, até porque, como eu defendo que o poder público seja sempre um antivírus. Como é que foi a recepção dos pares, assim? Nós temos uma Assembleia praticamente
masculina, né? É testosterona só ali, né? Não, mas foi muito bem. Aqui todos recepcionaram o projeto de maneira muito alegre. Inclusive o Chuchu ficou como coautor nesse projeto também, né? Que ele, parece que ele chegou a apresentar o mesmo projeto uma sessão depois. Semelhante. E aí a gente acabou juntando os projetos e ele está como coautor. E esse projeto foi inspirado no Rio de Janeiro. O Whitson, já o governador do Rio de Janeiro, sancionou esse projeto recentemente lá, e aí nós resolvemos adaptá-lo e trazê-lo para o estado de Mato Grosso também. Deputado, divididas as comissões aqui dentro da casa, o senhor vai comandar a Comissão de Defesa do Consumidor e também do Contribuinte. Essa demanda aí, deputado, será em prol do usuário, desse consumidor? Como é que o senhor vai comandar essa pasta aí? Bom, essa é uma comissão importantíssima, né? Consumidor e contribuinte. Nós estamos falando aí de dois públicos enormes, afinal todos somos consumidores e todos somos contribuintes praticamente. Nós já tínhamos alguns trabalhos realizados com relação, né, a essa comissão, inclusive teremos aí a reunião essa semana e começamos já os trabalhos. Dentro desses trabalhos nós temos aí um requerimento que foi feito recentemente para proibição, para suspensão da cobrança da TASIM, né? Aí nós estamos falando de contribuinte. Aí tem muita coisa essa aí, hein? Exatamente. Essa nós estamos falando aí de decisões do Supremo Tribunal Federal. No dia 11 de março foi proferida a decisão no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes decidiu pela inconstitucionalidade da TASIM, por entender que não poderia ser cobrada via taxa e sim via imposto. A decisão dele foi baseada em uma decisão já colegiada do Supremo Tribunal Federal, que também reconheceu essa inconstitucionalidade, mas essa decisão colegiada, ela reconheceu essa inconstitucionalidade. A Secretaria da Fazenda aqui também, do Estado, adiou essa cobrança, né? Sim, exatamente. Então, a pedido do senhor. O STF reconheceu essa inconstitucionalidade no ano passado com base numa decisão do próprio STF, só que essa decisão colegiada ela tratava só dos municípios. E no mesmo dia nós fomos surpreendidos, no mesmo dia que nós fizemos o pedido da suspensão da cobrança, houve uma decisão divergente, né, também no Supremo Tribunal Federal, do Barroso, a qual a Secretaria de Fazenda baseou sua decisão de não suspender de imediato, mas nós conseguimos aí, então, conversamos lá com o secretário e resolvemos adiar a cobrança para que o contribuinte agora estude, converse aí com seus advogados, converse até aqui no parlamento, até que a gente debata mais esse tema com o secretário de Fazenda, chegue num denominador comum e até aí o mês que vem talvez a gente tenha uma solução para resolver este problema. É interessante, né, deputado, a gente pensar assim, quer dizer, nós temos uma decisão do ministro Gilmar Mendes dizendo que é inconstitucional. E nós temos uma decisão do ministro Barroso dizendo que é constitucional. É uma coisa, para mim, que sou leigo, né, eu olho e falo, isso é um absurdo. Né? Quer dizer, como duas decisões monocráticas do mesmo patamar, quer dizer, nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal, de maneira divergente. Né? Então, quer dizer, isso cabe a um recurso a uma turma ou ao plenário, quer dizer, não tem outra solução, né? E me espanta isso, porque assim, uma decisão não é maior que a outra, então acaba que fica um terreno, um vácuo, né? Exatamente, você imagina agora que... Vacatio legis, né? Assim, não tem lei, né? Se pra gente já gera essa situação, imagina pra quem tem que pagar, tá assim, paga ou não paga? E foi prorrogado, né? Parece que 30 meses. Foi prorrogado. Se criticou o Gilmar Mendes, tem que pagar. Olha, não concordo com ele, só quando concordo com ele, quando ele concorda comigo, né? Até 31 de maio, né? Ficou agora até o 31 de maio aí para essa cobrança. Então dá um tempo agora de levar isso ao debate. Para aqueles que não concordam com a cobrança, assim como eu, cabe entrar com um mandado de segurança, né? E tentar suspender as cobranças de maneira individual agora. Mas agora tem um prazo. Nessa mesma linha de defesa do consumidor, o senhor também apresentou um projeto de lei para suspender a cobrança por estimativa, né, das concessionárias públicas, né? Água, luz, gás. É o projeto de lei 322/2019. Exatamente. Como é que está isso? É possível fazer isso? Isso não está numa legislação federal? Bom, na verdade, esse projeto também foi baseado em decisões dos tribunais superiores. Certo. Já existem várias decisões dos tribunais superiores proibindo esse tipo de cobrança.
Afinal, nós temos que pagar só por aquilo que nós consumimos. E aí é interessante que às vezes você está lá, você tem uma média de cobrança, e geralmente essa cobrança por estimativa, ela vai com base na sua média de cobrança. Mas vamos colocar que isso aconteça no final do ano, que a concessionária resolva te cobrar em dezembro por estimativa, que é um mês de férias. E aí você está até novembro, você está em casa, você está utilizando a sua geladeira, você está utilizando a sua máquina de lavar. Aí em dezembro você viaja, passeia, vai passear com a família, você não está em casa. Você não está consumindo luz, você não está consumindo água, você não está consumindo gás. O fechado possível, ali, né? Exatamente, a casa está fechada. E aí vem a cobrança por estimativa, cobrando com base na média dos últimos meses. Então aquela economia que você achou que ia ter, o dinheirinho a mais na viagem, né? Não foi. Você acaba não Agora, tendo. já existe, se eu não me engano, uma determinação assim que eles não podem cobrar mais do que 3 meses por estimativa. Né? Então, se eles não conseguiram fazer a leitura, um mês cobrou por estimativa, outro também, o terceiro também, o quarto mês ele vem a conta mínima. Tipo, o valor mínimo. Né? Eu sei porque a gente tem uma região, uma chácara, e aí na chácara às vezes acontece isso. Vem, sei lá, R$1.000, aí no outro mês vem 350. Né? Aí, né, eles são obrigados a cobrar o mínimo. E aí dentro desse projeto também a gente quer proibir a cobrança retroativa. Tá. Porque a gente é uma sacanagem. Ele vai lá, começa a te cobrar, aí você faz um planejamento, né? Você vai planejar, opa, veio mais baixo aqui, que eles falam, não conseguimos fazer a leitura, né? Isso. Não conseguimos fazer a leitura, vem o mínimo. Aí depois no outro mês vem, opa, de novo vem 1.000, vem aí 2.700. No terceiro mês, de repente, você é surpreendido com aquela conta de R$2.000. Você fala assim, uai, peraí. Então você fez uma programação achando tipo assim, pô, esse mês eu economizei, mas na verdade você não economizou, eles não tinham feito a leitura. E aí eles vêm e compram aquele retroativo. O projeto contempla também isso. Também essa a proibição da cobrança retroativa, que também é alvo de decisões judiciais. Ótimo. E o deputado, pegando esse gancho de projeto e defesa do consumidor e contribuinte, o senhor colocou o Uber no meio também, né? Isso, exatamente. Na verdade, essa briga do Uber ela é uma briga um pouco mais complexa. Por que é uma briga mais complexa? Eu sou um defensor do livre mercado. O Uber revolucionou o transporte. Eu venho para a Assembleia quase todo dia de Uber. No final de semana, então, dias atrás, meu carro ficou 5 dias parado aqui no estacionamento da Assembleia. Melhorou muito. Esqueceu que ele estava aí. Deixei ele aí, ficou aí. O segurança até veio me perguntar, aquele rapaz que fica ali, ele perguntou assim, esse carro é seu? Esse carro ficou parado aí uma semana. Eu falei, não, é meu mesmo. Porque eu estava andando só de Uber. Revolucionou. Eles revolucionaram o transporte e gerou milhões de empregos. Quantas pessoas a gente conhece? Rápido, ágil, né? Não sei, milhões, milhares, sem dúvida. Não, milhões, no mundo inteiro milhões. Ah, sim, milhões no mundo inteiro milhões. Talvez, aqui em Cuiabá, só em Cuiabá, são mais de 5.000 motoristas. É muita gente trabalhando. Imagina onde que ia estar essas 5.000 pessoas. Tudo bem que não é todo mundo que é integral. Vamos colocar que metade disso é integral. Trabalho integral só com o Uber. Esses caras iam estar trabalhando aonde? Então gerou muito emprego. Veio literalmente para revolucionar. Gerou emprego e veio para revolucionar o transporte. E aí o que acontece? Hoje o Estado tem aquela falsa concepção de que tem que regulamentar tudo. Tudo bem. Vamos até compreender essa questão da regulamentação. Mas o Estado tem uma velha premissa também de que tem que regulamentar e taxar. O serviço tem que taxar. Por que tem que taxar? Não, porque a gente tem que arrecadar. Né? Mas aí você fala, peraí, o serviço está funcionando, está muito bom, não tem ninguém reclamando. A iniciativa privada, em tese, já regulamenta ele. Quem fiscaliza somos nós mesmos, porque a hora que você termina ali o aplicativo, você dá a estrelinha, você faz o comentário. Se o motorista cair de avaliação, acho que se eu não me engano, se ele cair de 2,5 ou se cair para 3, ele é excluído automaticamente do modal. Se quiser reclamar, se quiser elogiar, cara, na hora, né? Você pede o dinheiro na hora. Não sei se já aconteceu com você, por exemplo, você faz o cancelamento da viagem às vezes, ou o cara não vem, você cancela porque o cara tá enrolando, enfim. E aí você manda uma mensagem na hora, assim, eu cancelei porque o motorista tava muito enrolado. Pode pagar no cartão descontando do mês. Eles te dão crédito na hora. Na hora. Aí vem a prefeitura, no caso a prefeitura de Cuiabá, dizer talvez que ela é mais eficiente do que o mercado e cria uma taxa de fiscalização. Cria uma taxa de fiscalização e começa a criar taxa por quilômetro rodado. Olha a situação. Então, tendo em vista que a prefeitura tentou atrapalhar o modal, eu resolvi dar um recado para o prefeito de Cuiabá e apresentei um projeto para isentar o Uber
de ICMS e IPVA. Já que ele quer criar taxa, já que ele quer ser atrapalhão, quer criar confusão no modal, nós precisamos criar facilidade para que os preços para o consumidor final não alterem. Então, como o táxi já tem isso, hoje o táxi já tem isenção de IPVA e já tem isenção de ICMS na compra de carro. Então, o táxi já tem. Se o táxi já tem, vamos dar paridade de armas para o Uber para que ele continue competitivo no mercado e continue sendo esse modal extraordinário. Que de repente possa até trocar seu veículo como troca o taxista. Aí, exatamente. Né? Hoje o que tem muito, se vê muito carro locado. Né? Então a gente pode estar dando oportunidade aí para que este motorista venha adquirir o seu carro e rodar aí e acabar ganhando mais dinheiro, né? Acabar trabalhar honestamente, recebendo mais, exatamente. Bom, esse assunto não acaba aqui. Assim, a gente vai continuar com ele no segundo bloco, porque a confusão é grande, especialmente em relação à defesa que os taxistas fazem desse mercado, né? E a gente sabe que o mercado ele não é tão justo assim, né? A gente vai voltar com isso no segundo bloco. Nós estamos aqui conversando com o deputado Ulisses Moraes, ele que é deputado pelo Democracia Cristã, né? A gente volta, é rapidinho, um intervalo breve. Eu disse que era rapidinho, nós estamos de volta com o seu programa Entrevista Coletiva. Se você pegou o finalzinho, ficou interessado, quer ver todo o programa, é só você prestar atenção nas reprises. Esse programa vai ao ar às 9 da noite, com reprise às 7 da manhã e à 1 da tarde. E você também pode ver no YouTube, youtube.com/TV Assembleia MT. Nós estamos aqui recebendo o deputado Ulisses Moraes, ele que é do Democracia Cristã. E nós estamos falando sobre o mandato, as perspectivas do mandato, as ações que já foram encaminhadas e estão sendo conduzidas pelo parlamentar. Essa é uma das prioridades da TV Assembleia, é a transparência do poder, do exercício da atividade parlamentar. Nós falávamos sobre o Uber, né, e uma proposta de lei que o deputado fez para isentá-los na compra de carros, né, isentá-los do IPVA e do ICMS, isso. Né? E os taxistas estão putos, né? Estão tensos com a situação, né? Eles que têm esse privilégio, né? E que têm, em tese, uma ligação mais, vamos dizer assim, mais forte, no sentido de que eles não podem deixar de ser taxista de um dia para o outro, por exemplo. E o Uber ele pode entrar hoje, sair amanhã, quer dizer, ele não tem esse vínculo tão forte com a profissão, né? Deputado, o senhor entende que isso poderia suscitar, por exemplo, a compra de carros por pessoas que se dizem Uber, que estão ali, que mês que vem já não são mais? Não, aí... Como é que é isso? É uma fragilidade ou não? Não, na verdade não é uma fragilidade, porque o projeto é muito claro nesse sentido e o projeto exige um prazo mínimo, ou seja, primeiro ele tem que comprovar que ele já está há 1 ano como Uber, segundo que ele tem que comprovar o número de viagens. Então nós temos lá, eu não lembro... Que está todos os aplicativos têm o número de viagens que a pessoa fez. Simples, isso aí a Uber pode fornecer, né? Acho que é bem simples, então basta ele comprovar isso e apresentar esse número mínimo de viagens. Se ele não conseguir apresentar isso, ele não vai ter essa isenção. Que essa foi uma preocupação muito grande nossa, justamente por conta disso. Porque hoje você pode estar no aplicativo, amanhã você pode se descredenciar e não ser mais. Então, para evitar essa fraude, nós colocamos esse requisito aí, então são requisitos mínimos que para você ter essa isenção, você teria que fazer essas comprovações. Agora, você tocou num ponto interessante, assim, não dá do dia para a noite para a gente acabar simplesmente com táxi, fazer e mandar eles virarem Uber e ficar por isso mesmo. O táxi é um grande exemplo do quanto a burocracia atrapalha, do quanto a burocracia encarece o serviço. Por que, Ulisses? Porque os táxis têm aquelas chamadas licenças antigas. Né? Antigamente se comprava, outorgas, né? Exatamente, se comprava o ponto. Né? Não existe mais ponto. Né? Quem hoje pega ponto, você vai num ponto, tem mais. Acho que é muito raro isso. Meu ponto é ali, meu ponto... Não, você está em qualquer lugar, você chamou ali, o aplicativo é tempo real. Diga-se de passagem, se nós temos 100 pontos em Cuiabá, nós temos 3 donos, né? Chegou o celular, acabou o ponto. Então tem esse detalhe do cartel, do oligopólio. Então criou-se um monopólio muito grande em torno dessas licenças, em torno dessa questão. E aí, o que acontece? Algumas categorias, talvez sindicatos, né? Almejando sempre ganhar mais, valorizar mais o serviço, encarecer o preço,
começaram a cada vez mais criar entraves. Entre eles, por exemplo, o número de carros. Não, Cuiabá só comporta, vamos lá, 30 táxis. Vamos colocar um exemplo. Já pensou assim, vem aqui amanhã, vamos limitar o número. Vai ser só 30 táxis agora. Se andar de táxi vai ser muito caro. Certo? E aí começou a criar essa situação. Criaram-se número mínimos de licenças. Então, eu gosto de falar do exemplo de São Paulo, por exemplo. São Paulo, o ponto de táxis em Guarulhos custava assim, quase R$1 milhão. Um ponto, né? Um ponto. Uma licença para você operar Guarulhos, São Paulo. Olha que ponto que chegava. O cara tinha que pagar R$1 milhão para ele ter o direito de carregar passageiro no aeroporto de São Paulo. Hoje não tem mais ponto, hoje acabou o ponto. Ainda existem, né? Eu acho que essas licenças ainda existem, mas não devem valer mais muita coisa. Então eu acredito que se essas licenças custavam 300, antes 400, o cara ia no ponto, hoje o cara quer que vai buscar onde ele estiver. É muito mais prático para o consumidor final. Dentro desse novo paradigma, eu lembrei também do Airbnb, né? Que é uma loucura assim, no sentido de rever todo o mecanismo de hospedagem no mundo inteiro, e algumas cidades, inclusive, estão querendo proibir. Quer dizer, é uma situação delicada, né? E assim, por que proibições? As proibições é sempre para manter um determinado mercado. Um status quo. Exatamente. Então, assim, quem está sendo mal prejudicado com o Airbnb? Rede hoteleira. A galera assim, eu pago isso, eu pago aquilo, ou seja, aí ele coloca toda a culpa no Estado, porque ele paga várias das coisas, e aí ele quer proibir alguma coisa que funciona de maneira sensacional, que não paga, talvez, o que ele paga para operar. Agora, a casa é minha, o quarto é meu, não posso locar? Deputado. O risco quem corre é eu mesmo. Então, assim, é igual a questão do aplicativo de carona, que várias cidades também, esse de carona, por exemplo, prejudica até o Uber, vamos dizer assim. Mas para o cidadão não é melhor? Para o planeta, não sai mais barato? Para o planeta, exatamente. Você diminui o número de carros. Então seria muito mais vantajoso. Então, esses aplicativos que visam modernizar, o Estado tem que parar de ficar pensando em reserva de mercado, em reserva de setores, e tem que começar a pensar em quem está sendo beneficiado. A população está sendo beneficiada. Libera o negócio. Nós temos até hoje, você falou no Airbnb, mas tem aquele outro que chama como é que é? Couchsurf, acho que é Couchsurf. Que é de graça. Acho que é Couchsurf. É de graça, você não paga nada. Você colastra lá, e aí você recebe alguém do Couchsurf na sua casa de graça, e você fica autorizado aí em outros lugares também de graça, tudo de graça. Você paga uma taxa, acredito, pro aplicativo, e aí você tem acesso a ficar, eu quero disponibilizar meu apartamento de graça agora para turistas. E pode. Acho que é Couchsurf que chama. Deputado, outro grande problema e confusão criada, enfim, na saúde nossa aqui da capital, nossa Cuiabá completando 300 anos, a instituição bicentenária, a Santa Casa, e o senhor apresentou uma proposta para o pagamento dos funcionários da Santa Casa aqui de Cuiabá, através da criação de um comitê multidisciplinar para levantar, primeiro, o valor da dívida e administrar o pagamento de trabalhadores e também do corpo médico. É isso mesmo? Exatamente. E a nossa grande dificuldade é justamente com relação a esses valores. Nós já tivemos e já participamos de mais de 2 audiências públicas. Essa semana tivemos outra reunião com o governador, onde estava o governador do estado, estava o procurador-geral de justiça, estava o prefeito da capital, tinham vários deputados, o presidente da Assembleia estava também, estavam lá o presidente da Santa Casa, os novos gestores, debatendo esse tema. E o ponto é sempre de onde vai vir o dinheiro. Dizem que vai vir do governo federal, dizem que pode vir talvez do estado, dizem que pode vir do município, mas até agora não tem em lugar nenhum. O que nós propusemos? Fala-se muito em má gestão da gestão passada, evidencia-se até questões de talvez desvios, malversação do dinheiro aplicado, e então nós, aqui eu como parlamentar e representando aí essa Casa Legislativa, não poderia aceitar que esse dinheiro, se eventualmente vier, vá para o CNPJ da Santa Casa. Não tem como a gente simplesmente botar dinheiro lá de novo, igual foram feitas várias vezes no passado. Então a ideia é que esse comitê multidisciplinar primeiro fiscalizasse essa vinda.
E ao fiscalizar essa vida, tive inclusive várias reuniões, estive recentemente com a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, a desembargadora Elinei, e para o pagamento dos funcionários, por exemplo, caso venha qualquer recurso, chegou aí R$1 milhão, chegou 2 milhões, chegou 3 milhões, esse dinheiro seja consignado em pagamento na justiça, seja depositado numa conta judicial, fique lá, e lá na Justiça do Trabalho a gente faça os acordos e já comece a pagar os funcionários, que hoje é prioridade. Nós tivemos relatos aí de pessoas passando fome, nós tivemos relatos de suicídio por parte de funcionários da Santa Casa que não recebem, depoimentos ali nas audiências públicas que literalmente é de emocionar por conta da realidade que essas pessoas estão passando. Um deles, inclusive, falou assim: pô, eu não tenho mais crédito na praça, ninguém mais me empresta dinheiro, eu tenho 6 meses que eu não recebo. Então essa situação precisa ser resolvida. Até para o estacionamento do veículo hoje, está atrasado, não estão querendo deixar o cara entrar com o veículo mais lá. Exatamente, então assim, e ainda lá estão tentando fazer um esforço, estão se dedicando àquilo. Outras pessoas lá possuem outros vínculos, mas tem pessoas que dependem única e exclusivamente da questão da Santa Casa. Então nós precisamos com prioridade pagar. Então qualquer recurso que vier agora, eu gostaria que fosse consignado na justiça e priorizasse o pagamento dos funcionários que lá dedicaram. Mas esse comitê aí, esse grupo, enfim, trabalhar tem quantos dias, aprimora, 30 dias, um mês ou 45 dias? Como é que ia fazer? Nós colocamos que ele teria que operar aí durante o período de 45 dias fiscalizando 45 dias, exatamente. Então ele trabalharia primeiro nessa frente, para trás consignaríamos em pagamento e pagaríamos os funcionários, e para frente trabalharíamos num plano de gestão para a Santa Casa. Há algumas dificuldades, que a Santa Casa é um hospital privado, então as dificuldades que têm sido colocadas e os entraves têm sido justamente por conta disso, mas eu acredito que o Estado, que o município, que o parlamento tem que achar uma saída. Não dá para deixar as pessoas passar fome igual estão passando. Deputado, o senhor chegou na casa num momento assim, uma turbulência grande, né? A escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas. É uma situação que a gente vê se desenrolar na Justiça, né? Para escolhas antigas, pretéritas, né? Vamos dizer assim, para outros conselheiros. Nós temos, inclusive, o ex-governador e senador Blário Maggi respondendo processo, sobre o processo de indicação de alguns conselheiros. E aí o senhor chegou já propondo uma maneira diferente de fazer e também sugerindo um nome fora da caixinha, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como que o senhor chegou qual que era a proposta original e como é que o senhor viu esse processo todo, olhando de dentro, né? Sim. Quando nós estamos lá de fora, muito se escutava falar a respeito das famosas cadeiras do TCE, né? O Olimpo do funcionalismo. E logo quando chegamos aí e sabíamos que haveria essa escolha, que haveria essa vaga que teria que ser escolhida pela Assembleia, então nós propusemos um rito novo, né? Não tinha rito, não existia rito. O rito era aquela coisa aqui, a Assembleia sentava, todo mundo conversava e fazia aquela coisa na calada da noite e indicavam um nome. Bom, então o projeto de lei que a gente apresentou foi justamente estipulando um rito inteiro. Esse projeto foi inspirado num projeto que foi apresentado pela Audip, que é a Associação dos Auditores do Tribunal de Contas, e ele trazia todo um prazo, permitiria a participação de outras pessoas de fora, que eu acho que é muito importante isso. O deputado continuaria a fazer a indicação, mas permita-se, continuaria votando, mas permita que todo mundo possa se inscrever. Pessoas que se acham competentes e capacitadas para o cargo poderiam se inscrever, e aí caberia aos deputados escolher algum daqueles que se inscreverem. Então eu acho que tinha que tirar essa atribuição de somente o deputado indicar. Eu acho que a sociedade, esse cargo é da sociedade. Isso o senhor foi voto perdido. Sim, isso foi voto perdido, tanto é que esse rito não foi estipulado. Ele ainda não foi votado, inclusive. Mas criou-se aí um outro rito, que foi criado aí pela presidente da Assembleia, e que deu realmente um pouquinho mais... A maior transparência que a gente viu até hoje. Exatamente. É adequada, é outros 500, mas é a maior que nós vimos até hoje, né? Exato. Não, foi um rito que foi feito, inclusive foi televisionado alguns trechos. Mas, por exemplo, a questão da CCJ, que houve, por exemplo, um equívoco na CCJ. Inclusive, já está objeto de ações judiciais também. Com relação à CCJ, vários candidatos tiveram suas inscrições indeferidas por falha na documentação. É igual um edital.
certo? Vamos entender que o rito é um edital, um concurso público. O concurso público, ele exige lá 5 dias para você apresentar seus documentos. Se você não apresentar seus documentos em 5 dias, a sua candidatura é o quê? Indeferida. Então nós tivemos várias candidaturas indeferidas na CCJ e mesmo assim a comissão da CCJ ignorou, vamos dizer assim, o parecer técnico que tinha sido feito por pessoas competentíssimas dentro da CCJ, ignorou por completo e resolveu aprovar primeiro todos os candidatos. Então já começou aí para mim os erros, né? Para mim já começou ali a mostrar que talvez esse rito não estava sendo cumprido. E depois nós tivemos a sabatina, onde eu tive a oportunidade de fazer algumas perguntas e mostrar que talvez o candidato que foi escolhido não tivesse a capacidade técnica suficiente para estar lá. E com relação à minha escolha, você falou que foi uma escolha fora da casinha. Fora da caixinha, né? Extraordinária, né? Vamos dizer assim, fora do habitual. Fora do habitual. Mas tem que se ressaltar um ponto, por exemplo, que eu não conhecia o juiz. Eu não o conhecia. Eu atendi várias pessoas que queriam, que estavam pleiteando este cargo no meu gabinete. Essas pessoas me apresentaram currículos, inclusive mais de um juiz foi lá, foram outros juízes também, foram membros do Ministério Público lá conversar, deixaram os currículos e eu fiz uma análise curricular de alguém que eu achava que estaria mais competente para estar ocupando o cargo. E o juiz que eu escolhi foi o Eduardo Calmon, que é professor, né, é mestre e doutor pela USP. Ele foi defensor público, ele foi promotor de justiça, ele foi juiz estadual em São Paulo, ele foi aprovado para juiz federal na 3ª região e hoje ele é juiz estadual aqui no estado de Mato Grosso. Ele é professor de Direito Público e Administrativo e deu aula no CERS, que é um dos melhores cursos preparatórios do país hoje. Então eu acredito que ele sim, ainda continuo defendendo que ele seja o indicado, inclusive a gente tem um mandado de segurança nesse sentido. Ele é sim o mais capacitado dentre aqueles nomes que estavam compondo as listas. Bom, eu acho que, assim, de maneira geral, o cidadão ficou, vamos dizer assim, se apropriou da discussão, né? E isso é fundamental. Quer dizer, você, cidadão que está aí na sua casa, acompanhar o processo político, né? Saber o que está sendo discutido. É interessante a gente chegar na mesa do bar, né? Chegar no baralho e você vê que está se discutindo a escolha do próximo conselheiro do Tribunal de Contas. Quer dizer, antes que era uma coisa dada como certa, né? Era um decreto régio, né? E hoje não, se discute, não, peraí, eu acho que não é o melhor nome. Então isso é a apropriação da cidadania, que a gente aqui fica chacoalhando o povo para ver se todo mundo acorda e realmente faz a sua parte e para de ficar jogando pedra só, né? Sim, com certeza. É muito bom isso. A verdade, esse ponto que você falou, na verdade, ele é fantástico. A população tem que se politizado mais, né? A política antes era uma coisa distante da gente, mas vou dizer até que distante porque a gente tinha um certo descrédito muito grande, nada mudava. E o deputado Ulisses, inclusive, efetuou perguntas técnicas, né? Sim, exatamente, isso é uma sabatina, não era uma sabatina? Então nós temos que sabatinar o candidato. Uma das grandes sabatinas, por exemplo, que marcaram, acredito que talvez a década, foi a sabatina do ministro Edson Fachin, que durou 14 horas. Onde os senadores apunhalaram ele até o final. Tanto é que o Edson Fachin é uma indicação do PT, mas não tem até hoje um questionamento nesse sentido dele. Porque o cara foi extremamente competente na sabatina. Então, apesar de ele ser indicação do PT, as pessoas falavam assim, poxa, mas o cara não tem como falar, o cara não é técnico. Ele foi sabatinado. Então, a sabatina é para fazer isso. Eu espero que as próximas indicações, os colegas façam sabatina. Deputado, o senhor faz parte de uma das comissões mais importantes aqui dentro da casa. Para mim, assim, ao meu ver, a CCJR e agora a Comissão de Segurança Pública. O senhor é membro titular, né? Como é que você vai trabalhar essa questão da segurança também, que é primordial para nós aqui no estado de Mato Grosso? Sim, a questão da segurança pública é uma situação muito delicada, né? Nós tivemos a primeira reunião já, onde eu tive a oportunidade de estar apresentando um requerimento para o chamamento dos aprovados no último concurso para agente penitenciário e para o concurso de delegado. Ficou comprovado aí, nós temos já várias situações de calamidade, presídios que correm o risco aí de sofrer rebeliões
Então nós precisamos urgentemente fortalecer aí e chamar essas categorias. Nós temos decisões judiciais mandando e obrigando já o secretário de Estado a contratar de imediato, né, a colocar aí, chamar de imediato esses aprovados do concurso, tendo em vista a situação caótica que se encontram alguns presídios. Então a segurança pública, ela é aí... Fechando delegacias, né? Exatamente. Então nós temos que urgentemente abrir os olhos para a segurança pública e tratá-la aí com mais autonomia. E uma coisa que eu venho defendendo é que nós temos que dar mais autonomia, literalmente, para o policial militar, para a polícia civil e tratá-los como heróis. E não como bandidos. Com certeza. Então hoje um policial tem medo às vezes de dar um disparo e responder aqueles milhões de processos administrativos. Então às vezes o cara tem medo do bandido. Fala assim, poxa, às vezes eu vou reagir e eu que respondo, né? Então a gente tem que ver alguma forma de rever isso para que eles tenham um pouco mais de liberdade para poder estar trabalhando. Deputado, nós estamos chegando aqui no final do programa. Vou deixar o microfone aberto para suas considerações finais, alguma coisa que porventura a gente não tenha perguntado, que o senhor acha importante trazer nesse momento, fique à vontade. Bom, na verdade a mensagem é dizer para todo Mato Grossense, para todos aqueles que nos acompanham, que têm aí estado junto conosco nesse mandato, que continuem acreditando no modelo novo de política, que continuem acreditando nessa nova maneira de fazer política. Cada um de vocês é responsável por isso e vocês é que são o instrumento dessa mudança. Portanto, continuem acreditando, tenham muita fé em Deus que a gente vai conseguir mudar esse sistema. E parabéns, deputado. Continue nesse pique aí, nesse ritmo, nessa juventude, nessa vontade de trabalhar. Conhecia seus trabalhos na Câmara, mas falei, a Assembleia é totalmente diferente, né? Não, eu nunca tive na Câmara. Pois não, mas algumas indicações, enfim, já mandou vários projetos para pessoas interessantes, né, de vereadores, enfim. Agora, da Assembleia Legislativa, com essa juventude sua, né, vontade, mudanças, né, que nós falamos no início aí, né, que sou... redução de custos, gastos dentro dessa casa, enfim, mexer é difícil. Agora, a sequência mais para frente que é o mais importante, né? Vamos ver esses 4 anos aí, que o senhor continue nesse pique, nesse ritmo. Com certeza. Nessa juventude toda aí, com essa vontade de trabalhar. Nenhuma revolução é feita do dia para noite, né? Mas a gente vai continuar mexer é difícil, né? Pegando no chifre do boi até o final. A mudança que é complicada, né? Com certeza. Bom, grato ao deputado Ulisses Moraes. Dizer que aqui a TV está aberta, ela é um instrumento de cidadania, ela é um instrumento transparente para que a gente possa levar o serviço parlamentar para a população, envolvê-los dentro desse processo. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma audiência pública lotada. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, né? Realmente fazer com que a população se aproprie desse poder que é dela, que emana dela e é dela, né? Somos todos funcionários desse cidadão mato-grossense. Bom, esse programa, você sabe, você vê às 9 da noite, com reprise às 7 da manhã e à 1 da tarde, e também no YouTube, youtube.com/TV Assembleia MT. Fiquem com Deus e até a próxima.